Nós vamos falar agora a respeito de um caso que teve maior repercussão aqui no estado do Piauí, em Teresina. Os jovens Bruno Queiroz e Júnior Araújo morreram depois de um grave acidente que aconteceu na Avenida Miguel Rosa. Hoje, a polícia, os peritos do Instituto de Criminalística concluíram o trabalho de perícia e determinaram a velocidade do veículo que se envolveu naquele acidente. A repórter Gorete Santos está ao vivo lá no Instituto e traz essas informações para nós. Gorete Santos, o que diz o trabalho dos peritos sobre este acidente? Olha, Joel, são bastante conclusivas. As duas perguntas que todo mundo se fazia, e claro, a polícia também, a respeito tanto da velocidade dos veículos, como também da invasão dos semáforos, de quem teria cometido, elas foram respondidas através dessa perícia, que necessitou, claro, também do processo de reconstituição. A gente viu na quinta-feira da semana passada, no dia 7, imagens aí nesse momento desse trabalho que foi realizado por 10 peritos, resgatando, na verdade, toda a dinâmica desse acidente que resultou em 2 mortes e também em lesões graves no Jader Damasceno, também que acabou hospitalizado, teve que passar por cirurgias. Enfim, agora sim sai o resultado dessa perícia. A gente conversa agora com um dos peritos, que é responsável também pelo setor de fonética audiovisual aqui do Instituto de Criminalística, o Raulison Ibiapina, que pode trazer para a gente agora essa resposta em relação à velocidade dos veículos, primeiramente, e também em relação à invasão do semáforo. Boa tarde. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Joeldson e todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Foi um trabalho realmente de muita, concentração. Desde que nós recebemos as requisições no dia 30 de junho, nós nos debruçamos como equipe multidisciplinar para tentarmos, no menor tempo possível, chegarmos às respostas e tirar todas as dúvidas que haviam sido solicitadas nessas 2 requisições. O condutor do veículo que acabou provocando o acidente, na verdade o Moacir Júnior, de fato estava acima da velocidade permitida? Como nós tínhamos previamente analisado, através das imagens, nós concluímos que o condutor do veículo Corolla estava numa velocidade superior ao limite permitido pela via, que no caso, por se tratar de uma via arterial, e o Código Transbrasileiro fala disso, ela tem um limite de cerca de 60 km por hora. Ele estava superior a esta margem de velocidade. Enquanto? Todas as metodologias que nós analisamos, ao todo foram 3 metodologias, chegaram a resultados muito próximos. E os valores que nós encontramos, ele estava numa velocidade intermediária, uma faixa de velocidade entre 97,3 km por hora e 101,3 km por hora. Portanto, acima do limite permitido pela nossa via, no caso, via arterial. Ele também teria invadido o sinal vermelho? Então, a nossa análise no semáforo, a princípio, quando as imagens disponíveis em vários sites, dificilmente você poderia perceber, mas com o olho do perito, aqui nós também enfatizamos o trabalho da equipe, na pessoa do doutor Davi Furtado, doutor Jorge Andrade, doutor Belfort, nós todos nos debruçamos em cima dessas análises e verificamos que no momento em que o Fusca havia feito a conversão à esquerda, o sinal estava verde para ele, ou seja, se ele estava verde para o Fusca, estava vermelho para o condutor do veículo Corolla. Que metodologias foram utilizadas nesse processo de perícia para se chegar a esse resultado? Que a gente já via antes imagens que não foram suficientes para responder esses questionamentos. Isso, nós utilizamos, como frisamos, no caso da velocidade, 3 metodologias. A primeira delas em que nós marcamos pontos na via para medir também distâncias e intervalo de tempo. Essa metodologia ela já é tradicionalmente utilizada em vários outros lugares. Entretanto, a gente fez algo diferente. Além de medir os pontos e medir os tempos, o intervalo de tempos entre as marcações, também fizemos simulações para validar a nossa metodologia. A segunda metodologia foi através de uma videoanálise. Até então, no Piauí, ninguém tinha feito. Em 2013, pela primeira vez, nós usamos um software que ele faz a análise da própria imagem, onde você entrega vários padrões, ele te dá, através de gráficos, a velocidade. Os 2 valores muito próximos entre si. A terceira metodologia, e esta a gente começou a analisar no próprio Instituto, tivemos a parceria, por exemplo, com os colegas da Universidade Federal do Piauí, Departamento de Física, onde fomos fazer uma análise mais superficial.
para verificar se o próprio ponteiro havia deixado essa marcação. De fato, vimos que o ponteiro interagiu com o marcador, indicando uma velocidade exatamente na faixa que havíamos calculado pelas outras duas metodologias, o que nos dá uma segurança. De fato, as três culminaram com resultados muito próximos. Isso, de fato, é algo científico, está no nosso laudo, que é a prova material. Nós temos uma pergunta do estúdio. Gorete, pois não, Joelson? Gorete, o trabalho foi concluído, portanto, determinando praticamente a velocidade perfeita, 100 km por hora, nessa faixa. Agora, qual é o próximo passo? Concluído esse trabalho, qual é o próximo passo da polícia? O que é que vocês devem fazer com esse material? Isso, Jorge. Nós já previamente entramos em contato com a doutora Cassandra, né, na pessoa da doutora Julieta. Nós vamos encaminhar o laudo pericial para que a delegada possa fazer o seu inquérito e daí para frente dar todo o trâmite legal, conduzindo para os demais, pontos que serão levantados, né, pelos os meios jurídicos em si. Ela vai receber o laudo, vai fazer sua análise e vai redigir o seu inquérito policial. Ou seja, essas respostas, na verdade, as que faltavam para dar prosseguimento a esse inquérito policial. Exatamente. Essas duas perguntas que foram elaboradas pela doutora Cassandra foram respondidas no nosso laudo, né? São dois laudos, um laudo de vistoria, um laudo de análise de imagem e um terceiro laudo, que foi feito pelo colega Giossan, local de acidente de trânsito. Vão ser todos encaminhados para a Delegacia de Repressão para que dê toda a continuidade do processo em si. Quero agradecer, então, ao perito criminal Raulison Ibiapina pelas explicações aqui ao Jornal do Piauí, essa contribuição a respeito desse caso, Joelson, que chocou não só a cidade de Teresina, mas todo o estado do Piauí, pela gravidade em que ele ocorreu e também a tragédia, na verdade, com 2 mortes. Joelson.